tido uma boa semana e essa semana que está se iniciando, nós possamos acumular os aprendizados, né, das semanas anteriores e estarmos levando esses aprendizados adiante no decorrer dessa semana que está se iniciando. São muitos os projetos, as crianças nas escolas, aqui os cultos que teremos, as reuniões de oração, reuniões das senhoras, que Deus possa estar nos abençoando na nossa vida secular, no nosso dia a dia, e que nós possamos estar aí valorizando todo o aprendizado que teremos, né? Que cada dia é dia de aprendermos mais. Vamos agora, nós teremos a nossa apresentação aqui dos aniversariantes. Está aí, meus irmãos, os aniversariantes. Oi? Está faltando alguém? Nada. Bom, está sendo atualizado ali. Acho que faltou alguém, não sei. Semana passada. Essa semana, na data de hoje, meus irmãos, 5/7, é aniversário de casamento de Coutinho da Cátia. Uma coisa que... Oi? Alguém falou alguma coisa? Obrigado. Olha, irmãos, eu sempre costumo dizer, né? São 40 anos. Não é fácil, né? Mas também não é tão difícil assim, tá? Principalmente quando existe o amor de ambas as partes. O que você tem a dizer por esses 40 anos? O que eu tenho a dizer, e o que eu digo para qualquer casal, é saber, além do amor, saber entender o outro e, em muitas situações, também saber abrir mão. Eu acho que o casal não deve ser aquele casal rígido, tem que ser da minha maneira, tem que ser só do jeito que eu quero. Não. Tem que saber haver, principalmente o amor. Quando há o amor, com certeza há o entendimento, né? Se houver o amor, com certeza vai haver o entendimento e, dependendo ali do momento, das circunstâncias, também saber abrir mão, saber ceder. Eu acho que é o sucesso para um casamento duradouro. Pelo menos o meu tem sido dessa forma, porque não é fácil. Não é e é, né? É muito bom a vida de casado, né? Muito bom. Bom, isso hoje, dia 5. Amanhã, dia 6, é aniversário da Marcele, da minha filha, a minha caçula, e é meu aniversário também, né? Com a graça de Deus. E se meus pais fossem vivos, amanhã também seria o aniversário de casamento deles. Eu tive o privilégio de nascer 1 ano depois, na mesma data que meus pais se casaram, dia 6 de julho, né? Temos também no dia 10 o Flávio, filho da irmã Isa, que está sempre aqui conosco. Que Deus possa estar abençoando a vida do Flávio. Dia 10 cai numa sexta-feira, né? Gostaria de aproveitar aqui e passar para os irmãos também. Já falei com o pastor, com alguns irmãos, que no dia 9 eu vou estar passando por uma cirurgia. Vai acontecer aqui no Antônio Pedro, é uma cirurgia de vesícula. E eu sempre tive uma saúde muito boa, graças a Deus.
até uns anos atrás eu pensava assim, acho que nunca vou operar nada. Aí a primeira coisa que eu comecei a sentir foi a vista. Achava também que eu tinha uma visão maravilhosa. Aí de repente me vi usando óculos. Que eu já estava fazendo isso aqui para ler, ó. Aqui eu já não lia mais. Comecei fazendo assim, ó. Aí um dia eu estava numa cliente, quando eu fiz isso, ela tirou o óculos dela, colocou aqui e falou, olha, está enxergando agora? Eu falei, agora melhorou, ela pode procurar o oculista. Depois eu passei pela angioplastia, né? Coloquei um stent no coração, depois foi hérnia e agora vai ser a vesícula. É assim mesmo, é igual carro velho, né, pastor? O carro vai ficando velho e vai precisando de vez em quando trocar uma pecinha. Bom, agora nós vamos ter. Pastor, tem um aviso? Tá. Irmãos, os avisos dessa semana são mais com relação à oração. Nós precisamos estar orando pelo pastor Everton, né, que está internado já para se preparando para fazer um autotransplante. Então é um momento muito delicado, onde realmente a imunidade dele vai baixar completamente. Então vai ficar um bom tempo internado. E vamos, a Deus para que esse procedimento seja um sucesso, que o médico esteja, se possível, esteja de volta no céu, claro. Também precisamos orar, o Coutinho falou, acabei lembrando, né? O Lourenço também, ele está aguardando exatamente essa cirurgia aí, né, Lourenço? Está na fila do SUS. Também que o Lourenço possa conseguir essa sua cirurgia da vesícula também. Vamos orar também pela irmã Isa, tá, irmãos? A irmã Isa, ela está com uma alergia muito forte, ela não pode vir hoje, né? Então ela pede que os irmãos estejam orando por ela, tá? Ela fez um pedido encarecidamente, irmãos, que os irmãos não façam uma visita física, porque ela está um pouco debilitada, mas que os irmãos orem por ela, se quiserem dar uma ligadinha para ela, tá bom? E vamos estar principalmente orando pela saúde da nossa irmã Isa, tá bom? Esses são os pedidos. Vamos estar orando pelo coração, ele também pediu oração e está com muita dor na perna, né? Então que Deus possa estar também abençoando o irmão Antônio, né, no coração. Bom, muito obrigado. Eu vou convidar agora aqui o nosso irmão Rodolfo. Por favor, Rodolfo, pedir para o Rodolfo fazer uma oração. Meu professor da EBD, né? Esteja orando pelos aniversariantes da semana e essas questões de saúde dos irmãos também. Então, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Podemos estar aqui na sua casa, te adorando, te louvando, já na EBD, agora aqui. E já esse momento de anúncio é um momento que a gente já começa a adoração, louvando o seu nome, mais um ano de vida dos irmãos. Muito obrigado pelo aniversário de casamento do hoje, com a Cátia, 40 anos, bastante tempo mesmo. Louvado seja por isso, louvado seja pela família dele, pelos filhos. Abençoe amanhã ele também celebrando com o Marcelo, mais um ano de vida, o Flávio, a Emília no dia 10. Que o Senhor está abençoando todas essas vidas, que eles tenham dias alegres de aniversário, que eles possam estar louvando o seu nome por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. E colocamos também, testemunhamos a nossa dependência de Ti, colocando nossa socorro por esses irmãos que estão enfermos, precisam passar por procedimentos cirúrgicos, de medicinas. Que o Senhor possa estar abençoando o Coutinho, essa cirurgia dele, corra tudo bem, com exames médicos. Abençoa o Lourenço para que consiga fazer dele também, essa fila aí, ande, ele consiga passar pelo procedimento. O seu pastor Everton, cuide dele nesse momento tão delicado, que a imunidade dele vai se zerar, ele precisa ficar totalmente isolado, depois se for o autotransplante, que essa alternativa que o Senhor deu através da inteligência dos homens possa dar os efeitos esperados. E aquilo que não é capaz a nós de ser feito, que o Senhor possa estar operando milagre lá na vida do pastor Everton. Usa os médicos, usa tudo que há de recurso disponível, mas que, se necessário, o Senhor possa também operar um milagre. Abençoe o pastor Loureiro, que também está na luta dele lá para o câncer, que eu possa estar
abençoando também o tratamento dele. Cuide da irmã Isa, restaure lá a saúde da tua serva, da força, tranquilidade para ela para passar por esse momento. E logo ela possa estar conosco aqui, compartilhando da alegria de estar na tua casa, que ela sempre manifesta o amor que ela tem pelos irmãos, pelo pastor, que possamos ter logo aqui conosco mais uma vez. Tome cada vida nas suas mãos, abençoe a nossa semana, dirija-nos em tudo. E muito obrigado, Senhor, por podermos sempre contar contigo em todas as coisas. Louvado seja o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, convidar agora nosso pessoal do louvor, né, a nossa equipe. Teremos a parte de cântico. Amém, irmão. Vamos ficar de pé então para a nossa confraternização. Vamos cantar essa música, né, que fala que nosso coração exulta, a gente canta de alegria, né, porque nós conhecemos ao Senhor Jesus. Cantarei teu amor para sempre. Agora nós teremos a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, nos versículos de 7 a 10. Mas antes eu gostaria de ressaltar e agradecer aqui a presença, né? Chegou tanta gente bonita aí. Apresenta para nós aí, Marco. Está aqui com a gente hoje meu pai Márcio,
Clarinha, Vitória, Gabriel, Leonardo e Raquel. Família bonita. Deus abençoe vocês. Tá? E Mariana. Meu Deus, e ela estava atrás ali, ó. Minha irmã linda também. Deus abençoe vocês. Muita gente bonita, que vocês possam se sentir bem aqui. Aqui é a casa de Deus, né? Lugar onde nós nos sentimos muito bem de estar aqui. Muito bom, Márcio. Prazer te ver aqui. Prazer ver vocês todos aqui. E as portas estão sempre abertas, né? É isso aí. Que Deus possa estar nos abençoando. Genesi acabou de dizer que Deus está no controle durante toda a semana. Está sempre no controle. Irmãos, vou convidar os irmãos que se coloquem de pé, aqueles que puderem. Nós vamos ler numa única e só voz. É uma prova que Deus sabe de todas as coisas e está no comando de tudo. Amém, irmãos. Vamos cantar então. O sangue de Jesus me lavou. Amém? 85 no cantor cristão. Essa próxima música vamos cantar, falar sobre aquele momento em que Jesus já ressuscitado reparte o pão com os seus discípulos e eles têm a revelação de que é Jesus que estava com eles ali o tempo todo. Então vamos cantar essa música.
também fala do caminho aí de Emaús. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Esse é amor, corações.
glória, digno é o Cordeiro, santo, santo, Ele é. Feche seus olhos agora enquanto a gente toca essa parte. E renda-se ao Senhor, dê o seu louvor, a sua honra, toda a glória a Ele.
Senhor direcionou agora nesse momento que a nossa irmã Simone precisa de oração. E assim nós vamos obedecer, amém, pastor? Pai amado, querido, Senhor, nós estamos aqui em primeiro lugar, Senhor, para agradecer pela Tua presença em nosso meio, Pai, Teu Espírito Santo que toca os corações, Senhor. Nós agradecemos ao Pai pelo privilégio que temos de estar aqui essa manhã, Pai, diante de Ti, Senhor. E agora, Senhor, nós queremos clamar a Ti sobre a vida da Simone, Pai. Tu sabes, ó Pai, tudo que a Tua serva tem passado, Deus. Tu sabes as suas lutas, as suas dificuldades, ó Deus. Tu sabe, Pai, os inimigos têm se levantado, Senhor, contra a vida dela, toda a sua família, Pai. E nós queremos agora clamar, Senhor, sobre a vida dela, Senhor, porque o Senhor a fortaleça, Pai. O Senhor dê a ela, Senhor, direção, o Senhor dê a ela, Senhor, ânimo, o Senhor dê a ela unção, Pai, para estar ali no meio da Tua casa, Pai, forte, resistindo, Pai, firmada na rocha que é Cristo Jesus, Pai. Que nada venha, Senhor, a desanimar a Tua serva, Senhor, que nada venha, Senhor, a tomar o Teu lugar na vida dela, Senhor, e que ela possa estar a cada dia, Senhor, mais e mais firme em Ti, Senhor, sabendo que Tu és com ela, Pai. Ela nunca estará sozinha, Pai, porque o Teu Espírito Santo está com ela pela manhã, pela noite, pela tarde, no deitar e no levantar, Pai. Então abençoa a Tua serva de uma forma muito especial, Senhor. Fortalece, Senhor, a sua fé. Fortalece, Pai, o seu Espírito, Deus, porque ela possa, Senhor, estar indo em frente, Pai, sendo ali na sua casa um farol, Pai, para toda a sua família, Pai. Também te peço aproveito, Pai, para pedir por toda a família, Pai, da irmã Simone, Pai. Abençoa cada um deles, Senhor. Márcio, Senhor Márcio Júnior, Marcelo, Mariana, Raquel, Senhor, Leonardo, Gabriel, seja com todos eles, Senhor. Abençoando essa família, Pai. Dando a eles oportunidade de arrependimento, Pai, de se voltarem para Ti, Senhor, e para realmente colocarem o Senhor como Rei daquele lar, Pai. Que isso possa acontecer para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, Simone. Deixa eu abençoar, tá? Que bom, irmãos, que bom que nós temos aqui estamos aqui na casa de Deus, né? E que possamos aqui, nós vivemos num mundo assim de muita razão, né? De muita razão, mas aqui nós podemos também aflorar, né? E aproveitarmos os momentos também de emoção, né, pastor? Eu acho que os momentos de emoções são para ser vividos, não são para ser guardados, não, sabe? E eu confesso que eu também me emocionei agora com esse cântico, mas que bênção, que maravilha, né? Irmãos, agora nós teremos o nosso cântico e convidar aqueles que trouxeram os seus dízimos e ofertas para durante o cântico nós fazermos a entrega. Amém, irmãos, vamos cantar. Com grande amor por mim mostrou, meu Salvador que triunfou. Amém. Jesus triunfou sobre todo o mal, sobre toda a potestade. Nós vamos declarar esse amor que naquela cruz nos libertou de uma vez por todas. Amém. Precioso sangue de
nossas ofertas, mas também o nosso coração, a nossa
Deus, a nossa família, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos libertou, que o Senhor pagou o preço, Senhor Deus, preço de sangue naquela cruz, preço, Senhor Deus, que nós não éramos, Senhor Deus, capazes de pagar, Senhor, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos resgatou de nós mesmos, Senhor, o Senhor nos resgatou do pecado, Pai. Hoje nós podemos estar, Senhor Deus, na Tua presença, ter livre acesso ao Senhor e declarar que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor, ó Pai, nos redimiu, que o Senhor nos transformou, que o Senhor é santo, santo, poderoso, que no Teu nome há poder, que no Teu nome há liberdade, ó Pai. Nós queremos dedicar ao Senhor as nossas vidas, os nossos corações, Senhor Deus, dizer ao Senhor que nós te amamos, dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus poderoso, ó Pai. Toma, Senhor, em Tuas mãos as nossas vidas, toma a vida de cada um que aqui está, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, os nossos lares, as nossas famílias, toma, Senhor Deus, o nosso caminhar, o nosso levantar e o nosso deitar, que a cada dia, Senhor Deus, estejamos, Senhor, ó Pai de amor e Pai querido, deleitando-nos, Senhor, na Tua palavra de vida, Senhor, ó Pai, traz transformação aos nossos corações, que a nossa caminhada continue firme e esperançosa na Tua volta para nos buscar. Nós rendemos ao Senhor toda a graça, toda a glória e toda a honra que lhe é devida, Senhor. Recebe a nossa adoração nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia aos visitantes. E tudo bem, Gabriel? Bom dia a todos que estão conosco hoje. Também ao Manuel, que está aí com a gente hoje, né, Manuel? Muito bom te ver aí. Também, esqueci o nome dela, pequenininha. Também é sua parente. Ana Clara. Sejam todos muito bem-vindos. Irmãos, nós vamos continuar então a nossa reflexão sobre o capítulo 17 do Evangelho de João. E hoje a gente vai entrar então na parte onde a gente vai entender por que essa passagem é chamada, né, a oração intercessória de Jesus. Que a gente vai ver agora que Jesus vai começar a interceder por outras pessoas, né? Até então estava meio que numa conversa ali com o Pai, agora ele vai começar a falar sobre outras pessoas. Então, hoje a gente vai ler o trecho do João 17, versículos 6 a 10. É onde Jesus vai inicialmente ali direcionar a sua oração aos seus discípulos, né? Porque ele estava acabando um sermão, né? Então ele estava diante dos seus discípulos, ele estava fazendo aqui a oração para terminar o seu sermão. Então ele estava orando por aqueles que estavam ali junto com ele, né? E obviamente, como eu falei já aqui, essa oração estava ensinando, Jesus não estava só orando, né? Tudo que ele faz a gente aprende, né? Então até com a oração dele nós aprendemos, os discípulos também estavam aprendendo. Então vamos lá, João 17, versículos 6 a 10, diz assim: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Amém? Pai amado, Senhor, quero te pedir que o Senhor nos dirija nessa manhã, Senhor, para falarmos aquilo que o Teu Santo Espírito tem para nós, Senhor. Atua, Pai, através, Senhor, da minha boca, para que possamos ser alimentados, Pai, não pelo que eu tenho a falar, mas pelo que a Tua Palavra tem, Senhor, para nós essa manhã. Que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, irmãos.
Conforme eu estava lendo esse texto, né? E aí eu comecei a refletir um pouquinho nele, pensando o que eu poderia. Nem sempre é fácil, às vezes tem alguns textos que são bem fáceis da gente fazer a pregação assim, montar, né? Nossa ideia. Alguns textos outros são um pouco mais difíceis. Esse texto é um texto que, se você ler assim, de uma maneira mais rápida, talvez ele pareça um pouco difícil de você, por exemplo, tirar uma pregação desses versículos aqui. Às vezes você começa a ler com um pouquinho mais de calma, e aí você vai vendo que tem tanta coisa aqui nesses versículos, irmãos. Então, se eu não me engano, nós vamos falar sobre 5 coisas aqui que eu achei nesses versículos que vale a pena a gente destacar um pouquinho mais. E a primeira coisa, irmãos, que não está escrito no versículo, mas que está implícito, é que Jesus nos mostra a importância da gente orar para aqueles com quem a gente convive. Jesus nos mostra a importância da gente orar pelos que a gente convive. Então, essa oração do Pai Nosso, né, é uma oração muito mais voltada para a gente mesmo, né? Aqui na oração de João 17, Jesus vai nos ensinar na prática, né? É importante a gente orar uns pelos outros. Nós orarmos uns pelos outros, orar para aqueles que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes, irmãos, quando a gente para orar, especialmente se a gente faz isso de maneira rápida, a gente vai focar a maior parte da oração em nós mesmos, né? A gente foca nas nossas necessidades, nas nossas aflições, né? Então, basicamente, a gente vai falar com Deus sobre o que a gente precisa, né? E eu acho que em outras ocasiões Jesus orou também assim, né? A própria oração do Pai Nosso é uma oração muito mais voltada, agora eu falo nosso, né? Mas é muito mais voltada para as necessidades que nós temos. E Jesus também orou assim no Getsemane, por exemplo, estava orando pelas necessidades que ele tinha ali no momento. Então não é errado você orar pela sua necessidade, não é isso que nós estamos falando. Mas Jesus aqui vai nos ensinar que a gente não pode orar só dessa forma, né? A gente deve orar também para aqueles que a gente conhece, aqueles que a gente, de quem a gente conhece as dificuldades, a gente conhece os desafios que aquelas pessoas estão passando. Então é também responsabilidade nossa orar por eles, né? Os discípulos de Jesus, irmãos, eles eram a igreja de Jesus. A gente sabe que a igreja não é um templo, são pessoas, né? E a igreja de Jesus, a primeira igreja, lembra Jesus com os seus discípulos, né? Eram os seus amigos. Então, eram aqueles que estavam ali espiritualmente sob a liderança, a tutela, né? De ensino e de influência de Jesus. Então, ao orar para aqueles discípulos ali, e é importante, irmãos, a gente focar. Isso é um detalhe importante. Se você for aí, talvez na sua Bíblia, tem umas divisões que não são parte da Bíblia, né? Foi feita depois por homens, né? Mas para a gente entender um pouquinho melhor o texto, talvez na sua Bíblia tenha algumas divisões assim, e do versículo 6 ao 10, ali, ou 11, ele fala assim: Jesus ora pelos seus discípulos. E aí depois vai ter uma outra divisão, falando assim: Jesus ora por todas as pessoas. Vamos chegar lá. Mas é interessante que Jesus faz diferença. Primeiro, ele ora pelos que estão ali com ele, presencialmente, né? Então, Jesus está querendo nos ensinar uma coisa aí, né? A gente precisa olhar para quem está próximo de nós, para o nosso irmão, para quem está no nosso raio de atuação, irmãos, né? Então, Jesus vai nos ensinar que não só vale a pena a gente orar um pelos outros, mas que isso tem que ser algo natural, algo contínuo, a gente orar uns pelos outros. Quando a gente lê as cartas de Paulo, né, várias vezes Paulo fala: olha, eu tenho lembrado de vocês em minhas orações, né? Paulo fala muito isso nas suas cartas. Lembro sempre de vós em minhas orações. Então Paulo lembrava dos irmãos, orava pelos irmãos daquela determinada igreja. E por que muitas vezes a gente não faz isso, irmãos? Por que muitas vezes a gente não ora uns pelos outros, ou não ora pelos outros? Porque muitas vezes a gente separa. O motivo é esse, irmãos. Nós não oramos muito pelos outros porque nós separamos pouco tempo para orar. Esse é o motivo pelo qual a gente muitas vezes só foca na gente, nas orações, e não no próximo. É simplesmente por isso que a gente separa pouco tempo para orar. E eu te desafio a separar um tempo maior de oração, pelo menos 1 hora. Separe um dia 1 hora de oração. E você vai ver, irmãos, que o Espírito Santo vai trazendo para a sua mente todos os nomes, irmãos.
Todas as pessoas que você conhece, e aí você já orou por tal e tal fulano, e aí daqui a pouco você já orei por fulano, mas eu lembrei que fulano, conheço fulano, e está precisando de tal, e você começa a vir, irmãos, nomes e nomes na sua mente, como você está orando, e talvez você tenha passado ali 5 minutos orando por você, e talvez você vai passar 55 minutos orando por outras pessoas. Só que o problema é que a gente às vezes só faz a oração de 5 minutos, e aí a gente só foca na gente. Jesus está nos ensinando, irmãos, é importante a gente orar por nós, mas também pelos outros, irmãos. Tem que se lembrar de orar pelas pessoas, né? Isso é importante, irmãos, porque talvez existam pessoas, pense nisso, irmãos, talvez existam pessoas as quais você vai ser a única pessoa orando por elas. Já pensou nisso? Talvez existam pessoas no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, que talvez você seja a única pessoa crente que a conhece, pelo menos a nível de orar por ela. É por isso que é importante a gente orar pelos que a gente conhece, irmãos, porque eles são alvo não só da nossa pregação, eles também são alvo da nossa oração. Jesus orou pelos discípulos que estavam ali presencialmente ao seu lado, de uma maneira muito específica. E nós precisamos orar pelas pessoas que nós conhecemos. Nós somos responsáveis por levar a Deus, né, as necessidades dessas pessoas, seja crente ou seja não crente. Então é muito importante, irmãos, a oração intercessória, a gente orar uns pelos outros. Então não vamos deixar de orar, né, por aqueles que Cristo coloca na nossa vida, para que a gente possa orar por eles. Irmãos, eu digo a vocês, quando a gente ora por alguém, até mesmo mágoa ou rancor que a gente tenha de alguma pessoa, até isso o Espírito Santo toca no nosso coração e tira isso do nosso coração através da oração. Se você estiver, de repente, está chateado com alguém e tal, experimenta, irmãos, parar para orar e orar por aquela pessoa. O Espírito Santo vai constranger você, vai tirar do seu coração aquele ódio, vai tirar do seu coração aquela amargura, porque não tem como você orar por uma pessoa e você continuar amargurado com ela. O Espírito Santo vai falar no seu coração. Então vamos exercer isso, irmãos, orar por aqueles que nos cercam, mesmo aqueles que nos fazem mal. Vamos orar, porque é um exercício para nós, né, até para a nossa própria alma. Orar pelos outros é muito bom. A primeira coisa é essa, né? Jesus vai nos mostrar que a gente tem que orar uns pelos outros. A segunda coisa, já está nas falas de Jesus, né? E eu achei muito interessante, é que na sua oração Jesus nos mostra que nós somos dele. Nós somos dele. Meus irmãos, Jesus vai se referir aos discípulos dele ali na oração, né, de uma maneira tão linda, irmãos. Ele fala que nós somos do Pai e que o Pai também nos deu a Ele, ao Filho. Então, pare um pouquinho para pensar, irmãos, sobre o que Jesus está dizendo aqui. Nós somos dele. Nós somos dele. E Ele está feliz por ter nos recebido. Ele está feliz, Ele está conversando com o Pai, alegre porque Ele nos recebeu. Então Ele fala da gente, irmãos, Ele fala dos discípulos ali, como se eles fossem um presente precioso que o Pai deu a Ele. Isso é muito interessante, irmãos, né? Essa colocação de Jesus nos mostra o quanto Ele e o Pai nos amam, o quanto eles prezam por nós, o quanto eles se importam conosco. E mais ou menos a gente precisa enfatizar, irmãos, não porque a gente merece, nós não estamos falando que Deus nos ama porque a gente é maravilhoso, não é isso, mas é pelo contrário. O fato de que eles veem valor em nós e nos acham preciosos, nos acham algo digno de posse e algo que alegra o coração deles, isso para nós é incrível, é maravilhoso, irmãos. Quando a gente coloca essa fala de Jesus, né, em perspectiva com outros textos bíblicos, aí é que a mente da gente explode, né? 1 Pedro 2, versículos 9
10, na versão, aqui eu vou ler a versão da revista atualizada, porque tem uma expressão muito específica que eu quero que a gente relembre aqui, né? 1 Pedro 2, 9 a 10 fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha o que esse texto está falando, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos separou, nos escolheu e nos acolheu. E também Romanos 8, 38 a 39, né? Você já está no NVI. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, ou as autoridades celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, esses dois textos corroboram com aquilo que Jesus falou na sua oração. Nós somos dele e somos do Pai, e aquilo que é de Deus, ninguém, nem mesmo o diabo, irmãos, pode roubar. Ninguém pode tomar o que é de Deus, aleluia. Nós somos dele, nós somos amados por ele, nós somos preciosos aos olhos dele. Ele morreu por nós, irmãos. Ele morreu por nós para nos dar a marca do Espírito Santo, para escrever o nosso nome no santo livro da vida. E nada nem ninguém pode apagar o nosso nome nesse livro, amém? Glória a Deus, irmãos, por isso. Nós somos dele, e ele se alegra em nos ter, ele se alegra em ter recebido cada um de nós, ele se alegra porque o Pai nos conquistou primeiro e compartilhou com ele. Então, irmãos, Jesus já começa falando muito bem dos seus discípulos aí, né? Mesmo que a gente não mereça, né? A gente nos colocando aqui agora como discípulos também do Senhor, né? Aqueles que já aceitaram Cristo como seu Salvador. Então, nós somos dele, nada pode nos tirar das mãos dele. O diabo não pode nos tocar, irmãos. Quem é o diabo diante do nosso Pai? Ninguém. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós somos protegidos e guardados porque nós somos propriedade dele. Quem nos guarda é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, a terceira coisa. Então, a primeira, é importante a gente orar uns pelos outros. A segunda, Jesus vai falar que nós somos dele, somos propriedade dele. Terceiro, Jesus vai nos mostrar que ele se alegra quando o seu povo, quando os seus discípulos obedecem a palavra. E a gente vai ver isso aí no versículo 6, né? Eles eram teus e tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Então, irmãos, tudo que Jesus fala aí é importante, né? E nos ensina alguma coisa. Então, Jesus está mostrando aí, na sua conversa com Deus, que ele se alegra, ele está se alegrando porque os discípulos obedeciam a palavra. Então, meus irmãos, será que a gente para pensar um pouquinho nisso? A gente pode parar para pensar um pouquinho nisso? Jesus se alegra e se orgulha, inclusive comenta com o Pai sobre nós, quando nós obedecemos a palavra. Já parou para pensar nisso? Isso é uma conversa, irmão, do filho com o Pai. E o que Jesus está falando é: olha os discípulos, olha, Pai, os discípulos que são meus, eles obedecem a sua palavra. Olha que maravilhoso, Pai. Né? E ao pensar nisso, né, imediatamente eu me lembro de Deus falando com o diabo a respeito de Jó. Imediatamente me trouxe à memória essa passagem, né? Quando Deus fala assim, o diabo chega lá, né? Aqui que é Deus que fala, irmãos. Viste meu servo, Jó?
servo temente e fiel. Então, meus irmãos, Deus, né, Deus Pai, Deus Filho, a gente vê aqui nessa oração, né, eles se orgulham, eles se alegram quando eles nos veem nos esforçando para andar e para obedecer os mandamentos do Senhor. É como aquele pai cheio de orgulho, né, de alegria, quando o filho traz um boletim escolar, assim, cheio de nota boa, né? Nossa, mas meu filho, olha. Ou quando o filho é de futebol, né? Aí o filho faz aquele golaço lá, e o pai todo orgulhoso, caramba, meu filho, fez aquele gol lá. Então é como isso, é exatamente isso que está acontecendo aqui, irmãos. Então Jesus está falando a Deus, olha Pai, eles estão ouvindo a tua palavra, eles estão obedecendo. Então, irmãos, que isso sirva para nós de motivação, para nós estudarmos ainda mais a palavra de Deus. Estão entendendo aí que eu quero chegar? Que isso sirva para nós como uma motivação para a gente não só ouvir, mas a gente colocar em prática, guiar as nossas vidas segundo a vontade de Deus. Ele se alegra com a nossa obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos orgulhando ao nosso Deus, nós estamos vivendo com uma dedicação que Ele olha para nós e Ele vê que realmente o nosso amor não é só da boca para fora, mas é verdadeiro, e Ele se alegra com isso, assim como o Pai se alegra com o Filho obediente. Então saiba, o seu esforço em buscar a santidade, em viver a vontade de Deus, a submissão à palavra de Deus, não é em vão, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente viver, né, por que nós vivemos debaixo da autoridade da palavra? Por que nós deixamos de fazer certas coisas que desagradam ao Senhor? Só porque está escrito? Não, irmãos, porque nós queremos agradar a Deus, e quando a gente faz a vontade dEle, o próprio Jesus se alegra conosco, o próprio Jesus se orgulha da nossa dedicação, do nosso coração voltado para Ele, porque Ele é um Pai de relacionamento. Então, assim como você se relaciona com o seu filho, se alegra quando o seu filho te dá motivos de orgulho, né? Deus também se alegra quando a gente dá importância à palavra dEle, dá importância àquilo que está escrito, estuda, mas não só estuda, pratica a palavra. Acho que quarto, isso. Também a gente vê que Jesus se alegra quando a gente reconhece o seu poder e a sua autoridade. No versículo próximo, por favor. Agora eles sabem que tudo o que pudesse vem de ti. Bota o próximo também, por favor. Os judeus eles aceitaram, eles reconheceram que de fato eu vim de ti e creram que me enviaste. Então olha aí, a gente vê que Jesus faz esse destaque aí, ele celebra com Deus o fato de que os seus discípulos aceitaram, reconheceram e creram na sua autoridade de Messias, de Filho de Deus, de ungido do Senhor. Isso para mim, irmãos, mostra a alegria da Trindade, a alegria que ela sente quando um pecador se converte, quando ele aceita a mensagem do Evangelho. Irmãos, pregar o Evangelho muitas vezes é um trabalho árduo e desanimador. Por diversas vezes, as pessoas às vezes ouvem, mas não tomam uma decisão. Muitas vezes até as pessoas rejeitam, são até grosseiras conosco, quando a gente quer levar a palavra de Deus, quando a gente tenta falar de Jesus, né? Em Isaías 53:1, a própria palavra nos fala isso, né? A gente sabe que Isaías 53 é uma profecia sobre o Evangelho, sobre Jesus, né? E nesse versículo fala: quem deu ouvidos à nossa mensagem? Quem deu ouvidos à nossa mensagem? E ainda João, capítulo 1, versículo 11, né, que diz também: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então essa sensação de rejeição, irmãos, assim como nós sentimos, Jesus também sentiu, né? Tem aquele momento que Jesus chega lá e olha para Jerusalém, né, e chora por aquela nação. Por quê? Porque muitos o rejeitaram, irmãos, assim como muitos até hoje rejeitam quando a gente vai levar a palavra, e a gente às vezes ouve uma resposta feia, ou um desaforo, ou é simplesmente ignorado. Muitos rejeitaram e maltrataram Jesus, inclusive a maioria, como nós vamos ver no final da sua morte. Alguns fiéis, mas muitos o humilharam. Mas, irmãos, aí é que está a
beleza, nessa oração. Por quê? Porque a dureza da rejeição, a dureza de todos aqueles que rejeitam o Evangelho, quando nós vamos levar o Evangelho, não se compara com a alegria de uma conversão. A rejeição de milhares não se compara com a alegria de sequer uma alma. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. Então, irmãos, a gente talvez podemos ficar chateados, né, com 10, 20, 50, que a gente prega o Evangelho, mas não aceita. Mas basta uma só pessoa, irmãos, a quem a gente prega, que se converte, se arrepende. E toda aquela decepção, aquele desânimo vai embora, irmãos. É suplantado pela alegria de ver uma pessoa se rendendo aos pés do Senhor. Está entendendo? Então, irmãos, a coisa mais maravilhosa que nós podemos testemunhar como crentes é uma pessoa se rendendo aos pés do Senhor. É ou não é, irmãos? É o momento mais feliz, irmãos. Foi maravilhoso ver alguém realmente se entregando ao Senhor, tendo a sua vida transformada por Ele, reconhecendo, como Jesus falou, aceitando que Ele é o Senhor. É isso que Ele está falando. Olha, Pai, eu celebro, eu me alegro, porque eles ouviram a mensagem, tantos rejeitaram, mas esses aqui ouviram, e eles aceitaram, e eles creram, e eles tomaram posição, e eles reconheceram a mim como Messias, Senhor e Salvador. Então, irmãos, Jesus vai me mostrar isso, que o Pai e o Filho se alegram com cada discípulo que reconhece que Ele é o Messias, que Ele foi enviado para salvar o que se havia perdido. Então, que a gente se alegre com Jesus, né? Primeiramente porque Ele vê a nossa conversão com muita alegria, irmãos. Ele nos recebeu com essa mesma alegria, irmãos, quando nós nos convertemos. Teve festa no céu quando nós nos convertemos. Então vamos nos alegrar primeiramente por isso, porque Ele nos recebe com essa festa. Mas também vamos colocar na nossa mente esse entendimento de que a coisa mais valiosa que nós podemos fazer é levar o Evangelho, é levar uma pessoa a se arrepender, a se colocar aos pés do Senhor e a reconhecer a Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. O irmão quer fazer diferença na eternidade? Prega o Evangelho. Irmãos, muitos vão rejeitar, mas Jesus fala que os campos já estão brancos, prontos. Ou seja, muitos vão rejeitar, mas existem aqueles que o Pai já separou, existem aqueles que já foram tocados pelo Espírito Santo, estão só aguardando para serem colhidos. E nós temos o privilégio de fazer a colheita. Então nós precisamos pregar o Evangelho. E por último, irmãos, no versículo 10, Jesus vai nos ensinar que nós devemos compartilhar. Versículo 10, ele falando com o Pai, ele fala o quê? Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Então, irmãos, eu quero terminar, destacando essas palavras de Jesus. Tudo que tenho é teu, tudo que tens é meu. Por isso Jesus vai nos mostrar a perfeita comunhão, a união entre Ele e o Pai. E essa união e essa comunhão entre Ele e o Pai deve servir para nós de exemplo. No mundo onde muitas vezes a gente vive sobre a lei do que? Cada um por si, ou do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? A gente se depara então com essa generosidade, essa compaixão que existe entre Cristo e o seu Pai. Pela nossa natureza pecaminosa, irmãos, nós somos inerentemente egoístas, avarentos, possessivos. Quantas e quantas coisas ruins, brigas, palavras duras, inveja, discórdia, já não aconteceram com a gente, com aqueles ao nosso redor, simplesmente porque a gente se achou no direito, simplesmente porque a gente se achou mais importante, ou porque a gente quis ter mais ou ser mais do que o outro. De vez em quando, irmãos, aparecem aquelas festas de prefeitura, geralmente
sem nenhum preconceito, mas muitas vezes lá no Nordeste, nos interiores, assim, né? Aquelas festas de prefeitura, onde eles fazem aquele bolo de não sei quantos metros, né? Bolo de 20, 30 metros, sei lá. Eles fazem aquele bolo enorme. Né? E aí o povo vai com aquelas bacias, com balde, com sacola. E aí quando eles liberam aquela porteira, né? Eles saem realmente igual os bichos. Né? E botando a mão, e catando, e estragam o bolo às vezes mais do que come. E botando o bolo assim naqueles balas, naqueles potes. É uma cena um tanto quanto. Para mim é triste, irmãos, aqui eu vi. Parece um monte de animal esfomeado, né? Por quê? Cada um quer. Se o cara puder pegar o bolo todo, ele vai estragar o bolo. Não importa. Ele quer pegar o máximo que ele puder. Aí cai bolo no chão, não está nem aí, irmãos. Então aquilo ali, acho que aquele briga do bolo dessas prefeituras, acho que é uma demonstração muito prática do que muitas vezes acontece no nosso coração. Porque a gente às vezes quer exatamente tudo para nós. Nós somos egoístas muitas vezes, irmãos. A gente quer as pessoas para nós e a gente quer dominar as pessoas, às vezes por causa de ciúme, coisa assim, a gente quer dominar sobre aquela pessoa. Maltratar aquela pessoa, porque a gente acha que aquela pessoa é nossa. Às vezes a gente está fazendo isso porque tem inveja do que o outro tem, nós queremos ter também. Eu nunca esqueço, irmão, teve um filme muito interessante, que, eu esqueci agora o nome do filme, irmão, mas é um filme que fala sobre 2 atiradores de elite da Segunda Guerra Mundial. Um alemão e um da União Soviética. E aí eles ficam disputando lá quem tem mais mortes e tal. Então, entre os soldados, eles ficam famosos entre os soldados russos e os alemães, né? Agora eu esqueci o nome do filme, mas é um filme muito legal, irmãos. E aí, num determinado momento, os dois estão numa situação muito complicada, os dois estão numa situação muito difícil, estão juntos, esses 2 atiradores, né? E há sempre essa questão do capitalismo, do socialismo, né, e do comunismo na época, né, da União Soviética. E aí o soldado querendo defender, né, o comunismo, né? E aí o soldado alemão, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: o homem pode ter a mesma casa do vizinho, igualzinho. Isso que o comunismo prega, né? Ele pode ter o mesmo carro do vizinho, mas isso não vai impedi-lo de cobiçar a mulher do seu vizinho. É aquela história de a grama sempre é mais verde do lado de lá. Então, o que ele está? Isso eu achei uma lição muito interessante desse filme, irmãos. Porque a solução para o homem não está no capitalismo, nem no comunismo, nem no socialismo. A solução para o homem está em um coração igual ao coração de Cristo. Um coração igual a esse aqui, do Pai e do Filho, onde eles falam: olha, tudo que eu tenho é teu, tudo que você tem é meu. E não vi nunca, irmãos, nenhum político, nem ninguém que defende ideologia, qualquer que seja política, que fala assim: vamos compartilhar, mas eu nunca vi um cara pegar a casa dele, vender e ir morar na favela lá e distribuir o dinheiro dele na favela. Eu nunca vi isso acontecer. Você já viu? E não vai ver, porque isso é balela, isso é falácia. Só quem pode realmente nos dar um coração generoso, só quem pode nos dar um coração amoroso, só quem pode nos dar esse coração que compartilha é Jesus, irmãos. Não é político A nem político B, é Jesus. Então Jesus vai nos ensinar aqui nessa última frase aqui, né, desse momento que nós estamos aqui hoje, a compartilhar. Hoje nós vamos ter aqui a ceia do Senhor, né? Jesus sentou à mesa e compartilhou com seus discípulos o pão e o vinho.
E a mesa tem isso, né? Essa questão do compartilhar, você sentar à mesa, você compartilhar o alimento. Mas muito mais do que isso, irmão, nós precisamos compartilhar tudo que nós temos e somos. Temos que ser humildes, irmãos. E saber que nós não somos melhores que o outro. Pelo contrário, a gente deve colocar o outro em primeiro lugar. Nós temos que servir, assim como Cristo veio servir, nós também precisamos servir. E a mesa da ceia coloca todo mundo na mesma altura, irmãos. Todos somos iguais perante o Senhor. A diferença é se você pertence a Ele, é salvo ou não, né? Mas aqui Ele está falando aos seus discípulos, então Ele espera que os seus discípulos sejam como o Pai e Ele, tenham tudo em comum, que ninguém passe, meus irmãos, nenhuma necessidade entre nós. E eu digo isso aos irmãos, irmão, se você, por um acaso, estiver com alguma dificuldade, irmãos, não passe dificuldade sem compartilhar com alguém. Às vezes a gente não sabe. Às vezes algum irmão pode estar passando necessidade, sim. Eu, lá em casa, já teve um momento da nossa, quando eu namorava com os meus pais, teve um momento que a gente precisou aceitar a cesta básica da igreja, lá do meu irmão. Nós precisamos. Isso para o meu pai, um cara que lá em meados de 95, 96, ele saiu de novo, foi mandado embora de emprego, ele ganhava, hoje em dia seriam uns 30 mil reais. Nós chegamos a viver uma situação em que nós precisamos aceitar a cesta básica, porque não tinha que comer em casa, meu pai não tinha nenhum dinheiro. Então, irmãos, é isso que Jesus está falando, né? Deus fala que nós temos que ser amar uns aos outros, mas cuidar uns dos outros, principalmente na prioridade aos domésticos da fé. O que isso quer dizer? Aos irmãos. Nenhum irmão em Cristo pode passar necessidade, irmãos. Nenhum. Deve haver em nós esse amor, esse desejo de compartilhar uns com os outros. Então, irmãos, concluindo, né? Relembrando aqui tudo que a gente falou hoje, 5 coisas, né? Primeiro, essa oração de Jesus nos fala que nós precisamos orar uns pelos outros. Nós somos responsáveis de oração por aqueles que estão ao nosso redor. Nos ensina que nós somos dele, que nada pode nos tirar dele. Aquele que é do Senhor é posse dele. Ninguém toma nada da mão de Deus. Então nós não podemos ser tomados da mão do Senhor. Ele também falou que ele se alegra quando a gente obedece a sua palavra, ele se orgulha quando a gente obedece a sua palavra, ele se alegra com a conversão de todo aquele que aceita ele como Senhor e Salvador, e ele nos ensina também, irmãos, a compartilhar uns com os outros aquilo que nós temos, assim como ele e o Pai compartilham e tem tudo em comum, que nós possamos também, Pai, irmãos, ter tudo nosso, que não é nosso, é do Senhor, para que nós possamos usar para o seu reino, amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque mais essa manhã nós continuamos nessa reflexão dessa oração tão poderosa, tão linda, Senhor, tão rica, que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Pai, por essas lições que aprendemos hoje, e que possamos pôr em prática, Senhor, o que o Senhor nos ensina nessa oração, Pai, que possamos ter a segurança, Pai, de que nós somos teus. Possamos orar uns pelos outros, possamos compartilhar o que nós temos, ter tudo em comum, Pai, uns com os outros. Que nós possamos também, Pai, nos dedicar à Tua palavra, para ligar o Teu coração, Pai, e levar o Evangelho para que mais e mais pessoas se convertam, Senhor, gerando essa festa no céu. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos seguir com a nossa ceia do Senhor. Então, vou pedir aos diáconos presentes que estejam vindo aqui à frente, e durante esse momento nós estaremos cantando, né? Vamos colocar ali o som, vamos colocar a música Com Vinho e Pão. Desculpe, irmãos.
batizado, né? Você é convidado a participar conosco nesse momento. Muito bem, irmãos, deixa eu servir aqui aos diáconos, um instante. Irmãos, os irmãos podem ter reparado, eu tirei o cálice da mão do Estevão, né? Porque as crianças também precisam aprender, irmãos, a ceia do Senhor, ela foi feita somente com os seus discípulos. Ela é para aqueles que já são convertidos, ela é para aqueles que já são batizados, e tem um compromisso verdadeiro com Cristo. As crianças têm que aprender, vocês querem participar da ceia, crianças, que bom por isso. Mas é preciso primeiro que haja um compromisso, uma confissão e um batismo, para que a gente possa realmente ser parte da família de Deus. Então é um privilégio muito grande nós participarmos da ceia do Senhor, né? Nós não podemos, depois que isso aqui descer, né? Eu saía depois, irmãos, do culto, ia lá para a cantina da igreja, e eu tomava, sei lá, eu comia o pão, se escandalizava com isso. Eu ia lá para a casa do zelador, e eu comia o pão lá. Crianças, depois que isso aqui descer, vocês podem lanchar. Isso vira um pão normal. Não tem nada de especial aqui. O que é especial é o momento que nós fazemos aqui. Não é o pão, não é o suco,
mas é o momento, é o memorial, é isso que é, nesse momento nós estamos fazendo. Por isso que nesse momento as crianças não podem pegar a ceia, a menos que sejam batizadas. Crianças, eu me batizei com 8 anos, estou aqui até hoje firme e forte, né? Então, vocês tendo a decisão, nada impede vocês também de caminharem para o batismo. Então vamos ler 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo fala: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças ao partido, disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pedi ao irmão Diácono Isaac, que seja nos dirigindo a sua oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado a Deus porque estamos juntos como igreja, mais uma vez, Senhor Deus, celebrar a morte do nosso Senhor, que nos trouxe salvação. Pai querido, nós queremos te agradecer nesse momento para esse pão, Pai querido, que simboliza, Deus, o corpo do nosso Senhor que foi ali moído e levado até a cruz. Corpo que foi transpassado, Pai querido, com lança, sofreu para nos dar vida. Então nós queremos te agradecer por esse momento de relembrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, que isso seja feito todas as vezes que nós nos reunimos, seja para te louvar, para adorar, para expressar a nossa alegria de ver, ó Pai querido, a cada dia os irmãos celebrando a morte do nosso Senhor, porque ela nos trouxe salvação. Então é por isso que nós hoje estamos aqui reunidos nesta igreja, comemorando, relembrando essa morte que nos trouxe a vida eterna. Obrigado a Deus por esse momento. Fique conosco, nos abençoe, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Participemos então do pão, relembrando o corpo que foi partido em nosso lugar. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pedir, irmã Adinair, nossa diaconisa, que esteja nos dirigindo em oração. Senhor nosso Deus, nós somos agradecidos ao Senhor, porque lembramos neste momento, Senhor Deus, que ao tomar esse cálice, lembramos, Senhor Deus, que foi o teu sangue derramado na cruz por cada um de nós. Que nunca esqueceremos disso, Pai. E que seja extensivo a toda esta igreja, a todo este povo no mundo desta terra, Senhor. Que eles possam também ter essa sabedoria, Senhor. Que o Senhor morreu por nós e está vivo agora em nossos corações. E pode estar no seu e em cada um desta humanidade. Então, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor Deus, porque um dia eu percebi isso, Senhor, e eu aceitei Jesus como meu Salvador. Amém. Lembrando que Ele derramou o sangue naquela cruz por mim. Amém. Muito obrigado. É assim que eu oro e agradeço por perdão das minhas faltas. Que eu possa participar deste cálice que o Senhor, que simboliza esse sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Não por nosso merecimento, mas pela graça de Cristo, vamos participar, relembrando o sangue derramado em nosso favor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, que estamos aqui celebrando e relembrando mais uma vez o preço que foi pago, Senhor, precioso, do seu sangue por nós, Senhor. Então, obrigado mais uma vez, que nós possamos viver, Senhor, de uma forma agradecida, Senhor, que nós possamos viver de uma forma a engrandecer o Teu nome, Senhor, dando algum, Senhor, retorno por tudo aquilo que nós temos recebido de Ti, Senhor. Nós possamos ter a nossa alegria totalmente no Senhor e não nesse mundo. Então nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar cantando, irmãos. Vamos cantar unidade e diversidade.
Pode fazer uma fique de pé, nós vamos estar cantando essa última música. Em seguida, vamos estar cantando a bênção. Então, nós estaremos despedidos. Amém, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de culto, Senhor, em Tua presença. Muito obrigado por mais esse dia de ceia do Senhor, onde nós podemos, Senhor, relembrar dessa maneira, Senhor, tão especial aquilo que o Senhor fez por nós. Que nós possamos cear todos os dias contigo, Pai, no nosso particular, no nosso dia a dia, separarmos, Senhor, momentos para lembrarmos, ó Pai,
tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que nunca saia de nossa memória, Pai, a importância daquilo que o Senhor fez. Então nos ajude, Senhor, a continuar pensando nisso que fizemos aqui hoje, Pai. E que isso possa dar norte à nossa vida. Quando a gente for, talvez, ali pensar em pecar, fazer aquela coisa errada, que possamos trazer à memória o que fizemos aqui hoje, Pai. O Teu sangue, o Teu corpo, partido e derramado por nós, Senhor. Então, obrigado, Senhor, mais uma vez. Traz misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Também te peço, Senhor, por aqueles que nos visitam. Espírito Santo de Deus, continua tocando nos corações, continua falando, Senhor, aos corações. Dê oportunidade, Pai, de arrependimento. Dê oportunidade, Senhor. Abra os olhos, tira as escamas, Pai, que impedem, Pai, que enxerguem a Tua beleza. E como, Senhor, a melhor decisão que nós podemos tomar, Pai, é estar na Tua presença, é render a nossa vida aos Teus pés. Pai, eu não te troco por nada, Pai. A coisa mais importante que eu fiz na minha vida, Pai, foi ouvir o Teu Santo Espírito. E desde criança dizer sim. E até hoje eu não me arrependo nem um pouco, Pai. Nada que eu tenha que deixar de lado nesse mundo, nada poderia se comparar àquilo que o Senhor tem feito em minha vida, àquilo que o Senhor tem sido para mim. A Tua presença real, transbordante, Pai. Nos momentos mais difíceis o Senhor estava lá. Nos momentos mais alegres, foi a Ti que eu rendi toda a honra e toda a glória, Pai. Porque eu sei que tudo vem de Ti, Pai. E eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor também ama cada um que está aqui nessa manhã, Pai. Então que Teu Santo Espírito, Pai, toque nossos corações, Senhor. Seja para decisão, seja para um comprometimento maior contigo. Que possamos viver essa semana, Pai. Uma semana abençoada. Uma semana voltada para buscar a Tua face, Pai. E também te peço, Senhor, por cada lar aqui representado, meu Deus. Cada um que está aqui nessa manhã, Pai. Que possa carregar naquele culto, Pai, a Tua presença. E possa abençoar o seu lar. Possa abençoar, Pai, a sua casa com a unção do Santo Espírito, Pai. Uma palavra, Senhor, de encorajamento, uma palavra, Senhor, espiritual, um comportamento diferente. Que possamos sair daqui, Pai, cheios de Ti. E agora, Deus, que o Teu amor, ó Pai, que a graça do Teu Filho Jesus, que as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco aqui reunidos, com todo o Seu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Nós dizemos amém. Amém, irmãos. Vão com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui terça-feira às 15 horas, tá? Continuamos por enquanto o nosso culto ainda à tarde.